O milionário descobre que mendiga negra nas ruas é irmã gêmea da esposa. E isso muda tudo. Miguel, um dos homens mais ricos de São Paulo, caminhava sob a chuva torrencial. As gotas pesadas batiam no seu guarda-chuva, mas não podiam apagar a tempestade que se instalara em sua mente. Desde a morte de Clara, sua amada esposa, tudo na vida dele parecia vazio. O som das gargalhadas em sua mansão, as festas de gala, tudo isso agora soava como ecos distantes. Ele era um homem de sucesso, mas se sentia perdido. Em um momento de distração, viu uma figura na calçada. Uma mulher, envolta em farrapos, estava sentada, pedindo ajuda. Seu rosto era tão familiar que o coração de Miguel deu um nó. Aqueles olhos, aquelas feições, era como olhar para uma fotografia antiga de Clara. Sua mente ficou confusa e, como em um transe, ele se aproximou. Lúcia, a mulher sussurrou, como se reconhecesse o olhar dele. Eu a conheci, Clara. Ela era Luz. Eu sou a irmã gêmea dela. A declaração soou como um trovão em meio à tempestade. Miguel recuou. Seu coração acelerou. Lúcia começou a falar, sua voz baixa e melancólica, sobre uma conexão espiritual com uma irmã que havia perdido. As palavras dançavam no ar, gélido e molhado, e cada frase parecia cortar o peito de Miguel mais profundamente. Ele estava agarrado à sua própria dor, enquanto a dela revelava camadas de um passado desconhecido. A vida é estranha, não é? Clara e eu éramos diferentes, mas duas metades de um mesmo ser. Lúcia continuou a falar, enquanto a chuva a ensopava. Nascemos em meio ao caos. A vida não foi gentil conosco. E agora, mesmo aqui, eu sinto que ela sussurra no meu ouvido. Miguel estava intrigado e assustado. Desiderava entender, mas ao mesmo tempo a ideia o aterrorizava. A descoberta de que existia uma irmã gêmea de Clara, vivendo nas ruas, desafiava tudo o que ele considerava verdade. Ele tinha tudo, mas Lúcia, mesmo sujeita à miséria, possuía uma conexão espiritual que ele nunca ousara compreender. Enquanto a conversa se intensificava, Miguel percebeu que um rival, Ricardo, o investidor astuto e sem escrúpulos, estava observando de longe, evidentemente esperando por uma oportunidade. Sorrindo maliciosamente, ele percebia a fragilidade do mundo perfeito de Miguel poderia ser a sua chance de desestabilizá-lo. Miguel se afastou um pouco, o olhar atento a cada movimento de Ricardo. As incertezas se acumulavam em sua mente, enquanto a conexão que sentia com Lúcia o puxava para mais perto da verdade. A pergunta que martelava em sua cabeça era esmagadora. Até onde ele iria para descobrir os segredos que envolviam sua esposa e seu mundo perfeito? Ele não sabia que em um beco escuro, Lúcia guardava algo que poderia mudar tudo. Com um olhar enigmático, ela sussurrou: Eu conheço um segredo que você precisa saber, Miguel. E essa verdade pode destruir tudo que você construiu. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Miguel ainda estava absorto nas palavras de Lúcia, tentando decifrar a confusão que a revelação trouxe. A chuva caía como uma cortina densa ao seu redor, mas ele sentia o calor da descoberta se espalhando. Ele queria acreditar, mas ao mesmo tempo, um peso no estômago o avisava para ter cuidado. O que mais poderia estar escondido? A vida é estranha, Miguel. Lúcia sussurrou mais uma vez. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de sons cortou o ar. Os pneus de um carro derraparem e o eco de um estrondo fez a cintura de Miguel se contrair. Ele olhou para trás e viu Ricardo, seu rival, se aproximando com um olhar triunfante. Miguel sentiu um frio na espinha. Olha só quem encontrou um brinquedo novo! Ricardo riu, os olhos brilhando de malícia. A irmã gêmea da falecida. Que tocante, quase digno de um filme. O sarcasmo de Ricardo não tinha limite, e a tensão entre eles era palpável. Miguel deu um passo à frente, abrindo a guarda-chuva para Lúcia, tentando protegê-la da chuva e do escárnio da situação. Fique fora disso, Ricardo! Ele rosnou, a voz carregada de desafio. Mas Ricardo não se intimidava. Ele tinha outras cartas na mão. Sabe, estou certo de que sua esposa não gostaria de saber sobre o legado que deixou. Não só a fortuna, mas também segredos que podem arruinar sua memória. Miguel palpitou o coração pulsando em seus ouvidos. Que legado? O que você está tentando dizer? E a explosão veio. Clara! Clara tinha um passado que você desconhece. Eu sei que ela te amava. Mas também esteve em contato com o lado obscuro de São Paulo. E a irmã? Ela não é a única que guarda segredos. A revelação pendia no ar, pesado e cortante. Miguel sentiu suas pernas amolecerem. O que você quer dizer? Perguntou ele, quase num sussurro. Ricardo sorriu, um sorriso predador. A ligação dela com Lúcia não é só fraterna. Tem algo mais, e pode envolver dinheiro sujo, tráfico e até crimes que podem abalar seus negócios. Pensa que tudo que construiu está a salvo? Pense de novo. Lúcia, com uma expressão de quem tinha recebido um soco no estômago, olhou para Miguel. Isso não é verdade, né? Clara não. Ela não poderia, não assim. A incredulidade e a tristeza se misturaram em seu rosto. Miguel não sabia o que fazer. Ele sentia a terra se mover sob seus pés, como se o mundo conhecido estivesse ruindo. As palavras de Ricardo ecoaram em sua mente. Crimes que podem abalar seus negócios. A realidade se tornava uma sombra densa, ameaçando engoli-lo. A verdade pode ser mais poderosa do que suas riquezas. Miguel, Ricardo, dando um passo para mais perto. A adrenalina subiu e um flash de raiva iluminou os olhos de Miguel. Ele não podia deixar que isso terminasse assim. Mas a pergunta martelava em sua mente. Até onde ele iria para proteger o legado de Clara? Enquanto as gotas de chuva pareciam saltar em expectativa, Lúcia olhava para Miguel, seu olhar revelando uma nova determinação. Se Clara tinha segredos, precisamos descobri-los. Eu posso te ajudar. O mundo ficou em silêncio por um momento. Apenas a chuva e o barulho distante da cidade se faziam ouvir. A conexão estava formada, mas a dúvida permanecia. Que tipo
De segredos eles estavam prestes a desvendar. E qual seria o preço por isso? Miguel olhou para Ricardo com o coração batendo forte, sabendo que a batalha estava apenas começando. Enquanto a chuva continuava a cair, a tensão entre Miguel, Lúcia e Ricardo ameaçava explodir. Miguel tentava processar as palavras cortantes de seu rival, sentindo o peso da desconfiança sobre ele. O que Clara poderia ter escondido? O que essa revelação significava para a imagem perfeita que ele havia construído? A verdade pode ser mais poderosa do que suas riquezas, Miguel, repetiu Ricardo com um sorriso de triunfo. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo alto, como um tiro, ecoou pela. Noah! O chão tremia sob seus pés. Miguel olhou ao redor, histeria surgindo em seus olhos. Pessoas começaram a gritar e uma multidão corria em direção a ele. No meio do caos, uma figura conhecida surgiu, com uma expressão de terror. Era Elisa, a melhor amiga de Clara, com o celular em mãos, pálida como uma folha. Miguel, você precisa vir! Olha! Ela gritou, enquanto apontava para a direção do parque, onde uma cena horrenda se desenrolava, em meio ao escuro da chuva. Miguel sentiu um frio na espinha. Sem pensar, ele e Lúcia seguiram Elisa. O coração de Miguel batia a 1000 por hora. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper a discussão? Eles chegaram ao parque onde uma multidão se aglomerava. O que ele viu fez seu estômago revirar. No centro do alvoroço havia um corpo. Um corpo que ele reconheceria em qualquer lugar. Era Ricardo. Seu rival estava caído, com o olhar vazio e um sangue escuro se espalhando sobre a chuva. Miguel mal podia acreditar. Ricardo, o homem que ameaçava tudo em sua vida, agora ali estava inerte. O pânico aumentou entre as pessoas. Lúcia sussurrou com a voz trêmula. O que aconteceu? Ele não pode estar morto, pode? Ele sentiu um nó na garganta. A dor que começou a apodrecer seu bem-estar agora se transformava em confusão e medo. Mas a agitação não parou. De repente, um grito penetrante cortou o ar. Um oficial da polícia estava se aproximando, sem fôlego. Perceberam o que aconteceu? É um crime! A vítima é Ricardo e há algo mais. Ele estava sendo vigiado e não estamos sozinhos aqui. Miguel olhou ao redor e, em meio ao pânico, percebeu que, além de Ricardo, havia outros homens com olhares ameaçadores se aproximando. Estranhos que pareciam escutar o que o oficial dizia. Era como se o mundo tivesse se dividido em dois. De um lado, sua vida até aquele momento, repleta de riqueza e status. Do outro, uma realidade sombria, fazendo chover segredos do passado. Ele tinha documentos, segredos. O oficial continuou, olhando diretamente para Miguel. Preciso que colabore. Há algo grande por trás disso. E você está no meio. A realidade golpeou Miguel como um trovão. Ele havia estado tão focado na conexão espiritual com Lúcia, nas revelações que gradualmente se desenrolavam. E agora a atenção estava voltada para ele, como um possível suspeito em um jogo muito maior. O olhar de Lúcia estava fixo em Miguel, cheio de incerteza. Algo mais profundo se escondia por trás de sua expressão. Você sabia de algo? Não sabia? Ela perguntou, a voz tremendo. Miguel se afastou, sentindo seu mundo desmoronar. Clara, a irmã, Ricardo, interligado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Ele piscou,
tentando encontrar clareza em meio à crescente tempestade. Precisamos sair daqui, ele disse com a urgência batendo em seu peito. Mas enquanto se afastavam, um grito cortou a multidão. É ele! O culpado está aqui entre nós! Os olhos se voltaram para Miguel. E naquele instante, ele percebeu. A verdade que ele procurava estava prestes a ser revelada, mas poderia fazê-lo pagar o maior preço. Ele estava na linha de fogo, e nada era mais certo. Que segredos ainda estavam escondidos? E a conexão que achava que tinha com Lúcia seria da forma que imaginava? O que mais ele teria que enfrentar? Miguel sentiu o mundo desabar enquanto olhava para o corpo de Ricardo caído na grama. Molhada do parque, os gritos e murmúrios ao redor se tornavam um som distante, como se ele estivesse num sonho ruim. As pessoas o encaravam. E ele podia sentir os olhares acusadores, como se todos o vissem como o culpado. Mas por quê? O que ele tinha a ver com a morte de Ricardo? Ele não pode estar morto! Não assim! Lúcia murmurou, apanhando a mão de Miguel, como se buscasse apoio em meio ao pânico. O toque dela trouxe um pouco de clareza. Ele precisava agir. Precisava entender. Os policiais se moviam rapidamente, marcando a área ao redor do corpo e fazendo perguntas a quem estava por perto. O olhar do oficial se fixou em Miguel, exigindo explicações que ele não tinha. Miguel, o que você sabe sobre isso? O olho do policial estava duro, quase desafiador. Eu não sei de nada. Miguel respondeu, sua voz quase se perdendo entre os gritos. Olha! A verdade é que Ricardo estava lida com assuntos obscuros. E agora ele está morto. E você estava aqui, o oficial disse, seu tom insinuante. Aquilo fez o coração de Miguel disparar. Não! Não posso ser o culpado! A realidade estava sendo distorcida bem diante de seus olhos. Lúcia olhou para ele com desespero. Miguel, você não morreu de forma estranha. Temos que descobrir o que está acontecendo. Mas diante do alvoroço, algo chamou a atenção de Miguel. Um homem dos fundos do parque, encapuzado e de aparência misteriosa, observava tudo. Seus olhos escuros pareciam brilhar com conhecimento e malícia. Algo nesse homem fazia Miguel sentir um frio na espinha. Ele se virou para Lúcia e ela também parecia ter percebido. A expressão fixada em medo e dúvida. Miguel, podemos sair? Esse lugar está ficando perigoso. Lúcia implorou, puxando-o para longe da cena. Mas a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer fez Miguel hesitar. Ele se virou novamente na direção do homem encapuzado, decidido a entender o que estava acontecendo. Nesse momento, uma gritaria começou. Alguém havia gritado: "É o Miguel! Ele está envolvido!" E a multidão, que até então apenas observava, começou a agitar-se, sussurrando entre si, apontando para Miguel como se ele fosse o vilão de uma história que não compreendia. Ele se sentia cercado. Sorrisos se tornaram sorrisos de desprezo. Lúcia, em um momento de desespero, puxou Miguel para longe dos olhares que o acusavam. Miguel, precisamos ir. Isso não vai acabar bem. Mas à medida que se afastavam, Miguel se sentiu dividido. Deveria ele se esconder ou enfrentar a situação? Nesse instante, um tiro ecoou. Um som estrondoso e cortante que fez o coração de todos na praça parar por um segundo.
O homem encapuzado havia disparado. Miguel se lançou para o lado, puxando Lúcia junto. O caos se espalhou instantaneamente, com pessoas gritando e correndo em todas as direções. Miguel conseguiu vislumbrar o homem se movendo rapidamente na confusão, desaparecendo antes que os olhos da multidão pudessem alcançá-lo. Ele não tinha ideia de quem o homem era, mas uma coisa era certa: ele estava ligado a tudo isso. Enquanto a adrenalina pulsava, Miguel olhou para Lúcia. Seus olhos estavam arregalados, cheios de perguntas que ele não tinha respostas. O que foi isso? Miguel? Quem era aquele homem? Não sei, mas não podemos ficar... E eu? Não é só de irmãs. Temos um passado mais profundo. Um segredo que nunca quis que você soubesse. E isso pode explicar tudo. Miguel sentiu o estômago revirar. O que ela estava dizendo? O que mais poderia estar oculto em meio a tamanha confusão? Ele encarou Lúcia, os olhos refletindo dúvida e medo. A chuva continuava a cair, mas agora era como se o tempo houvesse parado para eles. Um eco distante de sirenes cortou o ar e Miguel percebeu que a pressão estava prestes a aumentar. E rápido! O que mais você esconde de mim? E com essas palavras, o peso da revelação pairou denso entre eles, como a tempestade que ainda caía. O que mais estava por vir? E até que ponto aquelas verdades os arrastariam para o abismo? Miguel olhou nos olhos de Lúcia, com uma urgência pulsando em seu peito. O que mais você esconde de mim? Ele precisava saber. A chuva caía sem parar, misturando-se com o suor da tensão que se acumulava no ar. Lúcia hesitou. Não é só o que Clara fez, é o que eu sei. Palavras pesadas, carregadas de segredos. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Clara não era o que você pensava. Nossos caminhos foram entrelaçados de formas que você nunca imaginou. Eu e ela, nós estávamos envolvidas em algo muito maior. O olhar dela escaneou a multidão ao redor. Miguel sentiu o medo crescer dentro dele. Envolvidas em quê? A pergunta saiu como um sussurro, quase um temor de ouvir a resposta. Em um esquema criminoso, Lúcia disse, a voz quase falhando. Clara fazia parte de uma rede que lidava com algo muito perigoso. E agora, Miguel, você está no meio disso. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante. Ele não queria acreditar, mas a expressão de Lúcia era tudo menos uma brincadeira. Nesse momento, ele também notou algo inusitado. O polvo de gente estava se dispersando para um lado, mas alguns ainda olhavam, como se soubessem de algo. E então, como um flash, ele se lembrou do homem encapuzado. Miguel, precisamos sair agora. A voz de Lúcia cortou o raciocínio dele. Mas antes que pudessem se mover, um grito ensurdecedor ecoou novamente. Ele está aqui! Ele é o culpado! Apontavam para ele. O coração de Miguel disparou. O que está acontecendo? A confusão se transformou em terror. Ele percebeu que todos os olhares estavam sobre ele, como se houvesse completado um enigma em que ele mesmo não queria estar. Miguel, escuta! Não sou eu que estou envolvida. A voz de Lúcia perdeu o tom de criança assustada e se transformou em determinação. A conexão que tenho com sua esposa não é só de irmãs, é mais profundo. Clara e eu estamos ligadas por causa de um pacto. A revelação deixou Miguel tenso. O que ela estava falando? Pacto?
Que pacto? Ele não conseguia compreender. Mas no fundo, a intuição de que Lúcia estava falando sério era palpável. Clara e eu fizemos um acordo em momentos de desespero, algo que ela nunca quis que você soubesse. Em troca de proteção e riqueza, nós entregamos partes de nós mesmas para um grupo que controla o submundo de São Paulo. E agora, eles estão aqui. Ele olhou em volta, sentindo o mundo girar. O homem encapuzado voltou a ser um pensamento intrusivo. Um grito. Outro. Que disparo! O caos se intensificava enquanto Miguel lutava para compreender. Lúcia, Mas antes que ele pudesse terminar, a mulher por trás dele gritou com a voz embargada: Cuidado! Uma sombra se aproximava rapidamente. Miguel virou-se apenas para ver o homem encapuzado avançando em sua direção, com um olhar que transmitia algo mortal. O tempo parecia desacelerar. Antes que ele pudesse reagir, Lúcia se lançou na frente dele. Não! O grito de Miguel despencou no ar. O homem encapuzado sacou uma faca com um brilho ameaçador. Em um movimento rápido, perfurou o ar e Lúcia gritou. O grito era de dor e um choque cortou o coração de Miguel como um raio. Ele viu o movimento, o reflexo da lâmina. Miguel! O apelo dela era um eco desesperado, enquanto ela cambaleava para trás, a mão segurando o ferimento. O sangue descia. A multidão se encarcerava em pânico e o oficial de polícia tentava controlar a situação, mas tudo parecia entrar em colapso. Miguel estava paralisado. A cena tornava-se um pesadelo. Lúcia, a irmã gêmea de Clara, acabara de se expor a algo inimaginável. Clara, o que está acontecendo? Miguel gritou, a mente girando. A visão de Lúcia, fragilizada e ensanguentada, tinha causado uma fissura em seu coração. Não era só um ataque, era um mergulho em um abismo. Os olhares dos presentes se tornaram pesados, o desespero no ar, provocando chamas. Entre as sirenes e o barulho, uma revelação estonteante. A conexão entre tudo isso estava mais próxima do que pensou. Tudo o que ele havia construído estava prestes a ser desmantelado. E das sombras, alguém mais poderia vir à tona. Miguel, eu sabia, Lúcia sussurrou, enquanto a consciência dela começava a se apagar. E então, uma certeza, um mistério anterior, agora explodido, dera vida por um segredo que ele nem mesmo sabia que existia. O que mais estava por vir? E enquanto ela desmaiava em seus braços, Miguel sentiu que a verdade que ele procurava explosivamente se aproximava. Mas a diagramação de sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele precisava descobrir o que estava em jogo, ou tudo o que amava poderia ruir. Miguel olhou para Lúcia, seu coração batendo freneticamente, enquanto ela desmaiava em seus braços. O mundo ao redor dele desabava. Ele podia sentir a pressão nos ombros, como se a responsabilidade de protegê-la e entender a verdade estivesse esmagando-o. O pânico tomou conta quando ele tentou sacudi-la levemente, chamando seu nome. Lúcia! Lúcia! Ela não respondeu. O sangue que descia de seu corpo misturava-se ao chão, criando uma cena de terror diante de seus olhos. O caos continuava ao redor deles, pessoas correndo e gritando. Mas para Miguel, tudo parecia distante. Ele não conseguia desviar o olhar do rosto pálido de Lúcia.
da dor que ela demonstrava e do mistério que agora parecia enredar suas vidas. Então, uma voz gritante atravessou o tumulto. É ele! Ele é o responsável! Miguel virou-se, seguindo o olhar em direção ao homem encapuçado, que agora se movia furtivo entre as pessoas. A figura sombrinha fazia o sangue de Miguel ferver. Ele não pode escapar! E foi quando Miguel se lembrou. Aquela meia-verdade que Lúcia havia soltado antes. Pacto, conexão. O que mais Clara e Lúcia estavam envolvidas? O que mais ele não sabia? Um grupo de policiais se aproximava, apontando os dedos e ordenando que todos parassem. Um deles se aproximou, com um olhar fixo em Miguel. Você, vem aqui, Miguel. Queria gritar, se soltar, mas seu corpo estava paralisado. Nesse instante, uma explosão ecoou por toda a área. Não um tiro, mas uma bomba. Um clarão enviou fumaça e destroços para o ar. O barulho ensurdecedor rasgou a multidão. O que era isso? O que estava acontecendo? Miguel se lançou para a frente, puxando Lúcia para fora do caminho da poeira. A multidão se espalhou, e entre os gritos de pânico, uma figura familiar surgiu da névoa. Elisa. Ela balançava as mãos aos gritos. Sua expressão era de puro desespero. Miguel, eles sabem! Eles já sabem de tudo! Miguel não entendia. Do que você está falando? No meio do caos, Lúcia começou a reagir, seus olhos se abrindo lentamente. Você não pode confiar na Elisa. Sua voz estava fraca, mas a sinceridade trazia um peso que fez a pele de Miguel arrepiar. O que você quer dizer? Miguel disparou, mas antes que ela pudesse responder, Elisa saltou à frente. Sou eu quem pode te ajudar, Miguel. Clara tinha um plano e Lúcia também. Mas elas não contavam que você entraria no meio. A confusão na cabeça de Miguel se intensificava. Para! Ele gritou. O que está acontecendo? Que águas profundas nesta história. Elisa deu um passo à frente. Seu olhar agora focado em Lúcia. Lúcia não é quem você pensa. Ela não é só a irmã gêmea dela. Clara! Na verdade, ela é Clara. Miguel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Como assim? As palavras escorregavam de sua boca, sem sentido. Ela estava se escondendo, Miguel. Clara não morreu. Ela inventou essa história para escapar desses vilões. E agora, Lúcia, ela estava viva o tempo todo, uma fantasma de sua própria vida. Todas essas revelações, todos esses segredos, você estava apaixonado pela sua própria esposa. Um silêncio pesado, como se todos ao redor tivessem parado. Lúcia olhou para Elisa e o horror começou a tomar forma no coração de Miguel. Mas ela morreu! Ela estava morta nos meus braços! Não, Miguel! Isso foi parte do plano! Elisa explodiu em frustração, as palavras saindo apressadas em meio ao desespero. Clara forjou a própria morte para escapar de algo muito maior e mais sombrio do que você sabe. E agora eles estão vindo atrás dela. E de você. Nesse instante, um novo grupo de homens apareceu, todos com uma aparência ameaçadora. Miguel, sem saber em quem confiar, olhou para Lúcia, esperando encontrar alguma explicação. Então, Clara, é você? Você não me disse! Por quê? Mas Lúcia apenas olhou, os olhos cheios de temor. Eu estava tentando proteger você, Miguel. A verdade é muito mais complexa do que qualquer uma de nós poderia imaginar. Eles não vão parar até que descubram o que Clara realmente fez.
E no fundo, Miguel percebeu tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar novamente. O que mais ele não sabia? Enquanto os homens se aproximavam, a verdade que ele pensou estar oculta começava a se revelar nas sombras. E o que mais? Clara havia escondido do mundo e dele. As perguntas ecoavam na mente de Miguel, atormentando-o. Qual era realmente o legado de Clara? O que mais estava em jogo? E quem, afinal, eram seus verdadeiros inimigos? Ele estava no olho da tempestade, e a verdadeira luta estava apenas começando. Miguel sentiu o peso das palavras de Elisa ressoando em sua cabeça. Clara, é você? A ideia parecia absurda, mas a expressão nos rostos de Lúcia e Elisa não deixava espaço para dúvida. O mundo estava desmoronando em torno dele, e enquanto o caos se desenrolava, algo estava prestes a mudar tudo. Precisamos ir, Miguel. Eles estão chegando. A urgência na voz de Elisa era palpável, mas em vez de correr, Miguel se viu paralisado. A confusão se acumulava. Se Clara realmente está viva, eu preciso entender. Nesse momento, Lúcia, com dificuldade, começou a se levantar do chão ensanguentado. Eu não sou só a irmã gêmea de Clara. Sou parte dela. Falava devagar, cada sílaba parecia ser um esforço. Em algum momento, nossos destinos se tornaram um só. E o que eu abracei, em seu lugar, não era apenas amor, mas um caminho sombrio. O olhar de Miguel se fixou nela, suas palavras penetrando como uma lâmina. Você está dizendo que se tornou ela? Que tudo isso foi um plano para nos manter fora da linha de fogo? As perguntas se acumulavam, cada uma mais pesada que a anterior. Mas a resposta que ele esperava nunca chegou. De repente, o homem encapuzado voltou a surgir, mais próximo do que antes, sem que ninguém percebesse. O olhar intenso dele se fixou em Miguel. Parecia que ele conhecia cada segredo, cada mentira. E então, em um movimento rápido, ele apontou para Lúcia. Ela não é o que parece, e você sabe disso? O choque cortou o ar como uma faca afiada. O que você quer dizer com isso? Miguel gritou, sua voz ecoando na confusão. Mas antes de uma resposta, o homem começou a avançar, o olhar determinado. E no impulso, Lúcia se colocou na frente dele novamente. Miguel! Não! Ele está aqui para acabar com tudo! E com essas palavras, a atmosfera ficou densa. Mais vozes surgiram entre a multidão. É ele! É o culpado por tudo! As gélidas acusações reverberavam. Os olhos se voltaram novamente para Miguel, e ele sentiu como se estivesse sendo arrastado para o centro de um furacão de caos. O pânico crescia, e ele se virou, buscando uma saída. Mas o homem encapuzado não estava sozinho. Sombras começaram a surgir de todas as direções. Eram figuras imponentes vestidas de preto, cercando-os. Miguel lembrou-se de algo que tinha visto antes. A marca que todos eles tinham no braço. Uma insígnia misteriosa que Clara costumava mencionar. Não! Isso não pode ser real! O homem à sua frente, em um movimento ágil, revelou uma faca que brilhava sob a luz fraca. E então a tensão culminou em um grito ensurdecedor de Lúcia. Miguel, cuidado! Miguel se virou, apenas para ver um dos encapuzados avançando rapidamente. E então, uma explosão! Uma luz ofuscante irrompeu entre eles, e tudo virou um turbilhão de fumaça
e gritos. A multidão entrou em colapso. Todo o caos se intensificou. E quando a poeira assentou, Miguel, sem saber de onde vinha o ataque, enxergou uma cena que nunca esqueceria. O homem encapuzado, agora atirado ao chão, não era mais um rival. Era Clara. O rosto que ele havia perdido estava ali, coberto de sangue. E as feridas que a marcavam não eram apenas físicas, mas revelavam a verdade de uma vida toda. E na mesma fração de segundo, Miguel entendeu que o pacto que Lúcia mencionou não era apenas um acordo sombrio, mas a traição mais profunda. Clara havia se infiltrado em sua vida, jogando com suas emoções, manipulando cada detalhe. Lúcia estava do lado dela, mas também escondia uma verdade devastadora sobre si mesma. As coisas se tornaram ainda mais confusas quando Clara, com um último suspiro, olhou diretamente para Miguel. Eu nunca quis que você soubesse. Desculpe. Assim, seu olhar se apagou. O eco da verdade reverberou em Miguel. Suas escolhas, seus amores, seus inimigos, tudo era parte de um plano maior, camuflado na luz daquelas emoções intensas. E com um coração partido, ele percebeu que a batalha não era só contra os homens encapuzados, mas contra os fantasmas de suas próprias crenças. Agora estava claro. O que eles estavam prestes a enfrentar seria muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a escuridão os cercava, a única certeza que restava era que as revelações acabariam de desmantelar tudo o que ele pensava que entendia, deixando atrás de si um abismo de dúvida e horror. Miguel olhou para Lúcia. O mundo ao redor dele parecia um borrão. O corpo de Clara, ou melhor, o que ele acreditava ser Clara, estava estirado no chão. O queixo caído, as emoções tumultuadas. Ele mal conseguiu processar a revelação. Uma verdade mais profunda pairando no ar, quase palpável, mas algo não estava certo. Uma estranha sensação de que havia mais. Elisa, ainda pálida de susto, gritava: Miguel, precisamos sair. Não podemos ficar aqui. Seu olhar expressava desespero, e a multidão, agora agitada, começava a se dispersar. O barulho tornava-se quase ensurdecedor, mas a mente de Miguel estava em um torvelinho. Para tudo isso, Elisa. Ele se virou buscando respostas. Suas palavras carregavam uma mistura de desespero e raiva. Se Lúcia é Clara, o que aconteceu? Por que ela forjou a própria morte? O que está acontecendo? Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um novo som cortou o ar. Um estrondo. Algo atingiu o chão ao lado deles, levantando uma nuvem de poeira. Os gritos aumentaram e todos começaram a correr. Miguel sentiu os ombros de Lúcia caírem. Ela estava desmaiando. Miguel, ele está vindo! Lúcia murmurou, como um aviso. O que ela queria dizer? Ele se agachou para segurá-la, o pânico se instalando na barriga. Mas antes que pudesse se mover, uma sombra se aproximou. Era o homem encapuzado, com um olhar gélido que penetrava direto na alma. Ele se moveu rápido, como um predador. Se você soubesse a verdade, Miguel, saberia que está jogando com fogo. E com isso, ele atacou, mirando uma lâmina afiada diretamente para Miguel. Num reflexo, Miguel se jogou para o lado. A faca passou raspando, mas o impacto trouxe memórias. Sentiu o gosto do medo e da urgência. Ele lutou para manter Lúcia segura, mas uma revolta incontrolável se apoderou dele. O desejo de entender e proteger alinhava-se em sua mente. Você não pode fazer isso! Gritou, encarando-o.
Homem com uma mistura de raiva e temor, o homem riu. Um som que parecia saído de pesadelos. Ah, Miguel, você ainda não entende, não é? Clara não é a única que tem segredos. Ele apontou para Lúcia, um sorriso malicioso estampado em seu rosto. Ela sempre foi uma marionete. E você? Você foi o peão num jogo muito maior. Miguel sentiu o mundo rodar novamente. Ele abriu a boca para protestar, mas o que veio a seguir fez seu coração congelar. O homem puxou uma corrente que pendia de seu pescoço. No final, uma pequena câmera. A imagem se acendeu. Era Clara, ou quem Miguel pensou que fosse. Mas a imagem não mostrava apenas o rosto dele. Exibia um contrato, um acordo, revelando detalhes sobre o esquema de traição, de queime, de vida e morte. Miguel sentiu o estômago revirar. O que é isso? Ele mal conseguia articular. Ela te enganou, Miguel. A voz do homem cortou como um punhal. Clara e Lúcia estavam juntas nesse jogo. Ambas se envolveram em algo imenso. E você só é uma peça de xadrez. Quando Clara decidiu sair, Lúcia tomou seu lugar. Mas e você? Você é apenas uma parte do plano. A mente de Miguel entrou em colapso. Os segredos, as mentiras, tudo desmoronando. O que quer que ele acreditasse, agora era uma farsa. E antes que ele pudesse processar tudo, a verdadeira reviravolta se revelava. O homem, encapuzado, então se virou, gritando para os outros homens ao redor. Peguem-no! Ele sabe demais. Miguel sentiu o pânico subir. Lúcia, a identidade trocada, a dor, tudo isso. E agora ele se tornava o alvo. A verdade poderia ser a sua ruína. Ele nunca se sentiu tão perdido. Agora todos os que o rodeavam, pessoas em quem ele tinha confiado, eram parte do sistema, do diabo em um tudo. E no fundo, a essência de quem ele era estava em risco. Quem ele realmente amava? Clara? Lúcia? O homem antes dele sorriu, como se soubesse que Miguel estava em suas últimas. A verdade é um veneno, Miguel. Está pronto para tomar o gole final. O que Miguel faria agora? As respostas estavam ao alcance, mas a verdade era mais como um abismo. Com um movimento brusco, ele decidiu. Não seria mais um peão. Ele precisava chegar ao fundo da história, custasse o que custasse, e só então se preparou para o que estava por vir. Enquanto o tempo parecia girar em seu redor, cada batimento deixando uma crescente expectativa de dor e transformação. Miguel sentiu a adrenalina correr por seu corpo ao encarar o homem encapuzado. O olhar dele era como de um predador pronto para atacar. Se você soubesse a verdade, Miguel, saberia que está jogando com fogo. As palavras cortantes ecoaram na sua mente, e ele sentia seu coração pulsar, quase gritando para sair do peito. Eu só quero entender, ele disse, mais para si mesmo do que para o homem. Mas naquele momento, o que mais importava era proteger Lúcia, ou Clara, como a verdade parecia apontar. Mas antes que pudesse agir, um movimento rápido e um grito rasgaram o ar. Era Lúcia, caindo lentamente, mais fraca do que antes. Miguel se virou para ela, o pânico enraizado em seu olhar. Lúcia, não! Por favor! O desespero tomou conta. E ele se agachou, levantando-a, sentindo o calor da vida escorregando de suas mãos.
Mas antes que pudesse mesmo se certificar, o homem encapuzado riu. Um som que ecoava como um trovão no caos. Essa é a verdadeira natureza do jogo, Miguel. A vida dela pode acabar assim como a sua. O choque naquelas palavras o fez hesitar. A multidão ao redor chorava e gritava. Mas tudo desapareceu por um momento. Miguel a segurou mais forte, olhar fixo nos olhos que se fechavam lentamente. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Não assim. E então, tudo mudou. Uma explosão devastadora que se desenrolou atrás dele. As vozes foram subitamente silenciadas e a poeira subiu ao céu. Gritos foram engolidos, como se o próprio ar tivesse sido cortado. Miguel virou-se, mas a cena à sua volta era um pesadelo. Um fogo rugia onde estava a multidão. Ele sentiu a terra tremer sob seus pés e o pânico corrosivo subiu por sua garganta. Não! Não pode estar acontecendo! Ele berrou antes de se voltar para Lúcia. Acorde, por favor! E no meio do caos, um lampejo de outra verdade tirou a respiração dele. Clara ou Lúcia, não importava mais. O que importava era o homem encapuzado, que inexplicavelmente estava desaparecendo na confusão. Foi quando Miguel percebeu. O homem tinha algo na mão, um pequeno dispositivo. Ele lançou um olhar indesejável para Miguel, como se estivesse deliberadamente enviando uma mensagem, antes de mais uma explosão ressoar. Não! O que você fez? Miguel gritou. Um monte de sentimentos turbulentos subiram, raiva, confusão, dor. Mas o homem apenas sorriu, como se estivesse finalmente concluindo um jogo que durava anos. A verdade sempre vem à tona, Miguel, inclusive o porquê de tudo isso. Naquele instante, uma luz caiu sob a escuridão. E então, tudo mudou de novo. Lúcia, com uma força surpreendente, se levantou. Não é ela! Sua voz explodiu em uma fração de segundo, quebrando o pânico no ar. Eu não sou Clara, sou Lúcia! E eu sou a verdadeira herdeira de tudo isso. O choque pareceu vibrar através do ar, enquanto Miguel olhou para ela, incrédulo. O que você está dizendo? O que você quer dizer com herdeira? O que ele pensou que entendia. Agora se desfazia como uma miragem no deserto. Lúcia teve que explicar, sua expressão tornada sombria. Eu sou a linha de sucessão, não apenas da fortuna da minha irmã, mas de segredos que foram enterrados. Eu sou a portadora do legado dela. E se você continuar nesse caminho, todos nós estaremos condenados. Miguel sentiu a terra desaparecer sob seus pés novamente. O que era isso? Ele estava tão certa. Qual era a verdadeira profundidade daquela situação? E no fundo dele, uma nova desesperação se formou. Ele simplesmente não sabia em quem confiar. Distraído por ela, a próxima explosão o pegou desprevenido. O homem rilgava ainda pela fumaça, enquanto a multidão se afastava, criando um espaço vazio místico que dividia os dois. E olhou ao redor. O que estava acontecendo? Lúcia era uma herdeira, mas de que exatamente? E o que a conexão entre Clara e ela realmente significava? Em meio ao fogo e às sombras, Miguel respirou fundo. Eles estavam à beira de uma descoberta que poderia mudar tudo. E enquanto ele olhava para Lúcia, ou Clara, ou qualquer que fosse a verdade, ele sabia que uma reviravolta maior estava por vir. Ele precisava saber o que mais estava escondido. Senão, acabaria perdendo tudo. Miguel segurou Lúcia firme em seus braços, a visão dela começando a se apagar. A explosão atrás deles reverberou, mas sua única preocupação era ela.
turbilhão de emoções o invadia. O que era real? Quem eram aqueles homens? Ele não tinha certeza de mais nada. A dor de perder Clara o havia consumido. E agora Lúcia, a mulher que ele amava, estava em perigo. Lúcia, não! Por favor, não me deixe! Sua voz falhou, o desespero estampado em seu rosto. Ele a sacolejou levemente, tentando trazê-la de volta. Mas as palavras da irmã, "Eu sou a herdeira", ressoavam e ecoavam em sua mente. O peso daquela revelação era esmagador. A verdade se desvelava, como as chamas ao redor, queimando secamente o que restava de sua compreensão. E então tudo mudou. Lúcia abriu os olhos. Uma luz queimando sua expressão, indefinida. "Eu estou aqui, Miguel. Você precisa acreditar em mim." Ela se esforçou para falar, a voz baixa, mas determinada. "A verdade é mais complexa do que pensávamos. Clara, ela fez o que fez por amor. E agora temos que finalizar isso, antes que o passado venha de vez nos consumir." A adrenalina voltou a percorrer o corpo de Miguel. Ele precisava ser forte. O caos ao redor se acalmou enquanto os encapuzados começaram a recuar, furtivamente desaparecendo entre a multidão. Miguel sabia que eles teriam que sair dali, custasse o que custasse. "Vamos!" Ele puxou Lúcia, agora com determinação, um novo senso de urgência guiando seus movimentos. Em meio aos gritos e confusão, eles encontraram um caminho, correndo em direção a uma saída. Mas, no fundo, uma pergunta ainda martelava em sua mente. Poderia ele realmente confiar nela? Ou era tudo parte de um plano ainda mais encoberto? Quando chegaram a um lugar mais calmo, longe da agitação, Miguel parou. O ar estava cheio de tensão, mas também de esperança. Ele respirou fundo, perguntando-se onde aquela jornada os levaria. "Lúcia, temos que entender o que aconteceu. O que realmente foi esse pacto?" Ela parecia cansada, mas a determinação brilhou em seus olhos. "Eu posso te mostrar, mas precisamos ser rápidos. Há muito mais em jogo." Enquanto cruzavam a última esquina, Miguel olhou para trás. O peso da verdade ainda pairando. Nessa paisagem em chamas, com os ecos do caos atrás deles, sentiu que parte de sua vida havia mudado para sempre. Ele abraçou Lúcia com firmeza, um gesto silencioso de apoio. Foi quando, no fundo, uma nova esperança surgiu. A conexão que eles formaram durante tudo isso poderia ser a chave para enfrentar o que estava por vir. "Juntos, não vamos deixar que o passado nos consuma", ele declarou, cada palavra pesando na gravidade do momento. Enquanto olhavam para o horizonte, a cidade resplandecendo sob a luz do crepúsculo, Miguel soube que estava em um caminho diferente. O que quer que estivesse pela frente, eles enfrentariam. E embora a estrada fosse longa, eles teriam que descobrir a verdade e fazer o que fosse necessário. E agora, minha amizade, a história está prestes a entrar em uma nova fase. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que nos mantém juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante.
E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo! Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada!